Olá, meus amados e amadas, espero que seja tudo bem com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre honorários advocatícios. Essa verba que é a contraprestação paga pelo cliente em razão dos serviços prestados de forma judicial ou extrajudicialmente pelo advogado. Segundo disposto no parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, essa verba tem natureza alimentar e goza dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Esse mesmo dispositivo veda a compensação de honorários nos casos de sucumbência parcial. Esses honorários podem ser contratuais ou convencionais, que são aqueles ajustados entre o próprio advogado e o seu cliente. O sucumbencial, que é aquele devido ao advogado da parte vencedora. Os honorários por arbitramento, que são aqueles arbitrados por juízes, nos casos, por exemplo, em que não houve prévio ajustamento entre o advogado e o cliente. E os honorários assistenciais, que são aqueles fixados em ações coletivas propostas por sindicatos. A compensação de créditos entre cliente e advogado é possível desde que prevista em contrato. Agora veja bem, essa compensação entre advogado e cliente é diferente daquela compensação entre advogados, ou seja, no caso da sucumbência parcial. Antes do CPC de 2015, nós tínhamos a súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça, que possibilitava a compensação entre os honorários dos advogados, tanto do autor quanto do réu, nos casos de sucumbência recíproca. Isso não é mais possível de acordo com o novo Código de Processo Civil, porque essa verba é do advogado e não da parte. Portanto, essa compensação que privilegiava as partes acabavam por afetar um direito que não era delas, mas do próprio advogado. Quanto aos honorários contratuais ou convencionados, eles podem ser estabelecidos por contrato verbal ou por escrito. Lembrando que o contrato escrito de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial. Os honorários contratuais ou convencionais devem ser ajustados entre advogado e cliente, observando a moderação e o mínimo previsto na tabela disponibilizada por cada conselho seccional. Lembrando que o ajustamento de honorários em valores inferiores àqueles constantes da tabela pode configurar aviltamento de honorários advocatícios, o que é infração ética. Aquele advogado, portanto, pode ser responsabilizado perante a própria OAB. É claro que no momento da celebração do contrato de honorários, você deve estabelecer todas as regras do jogo, como, por exemplo, forma e prazo para pagamento, até em que momento que você, advogado, patrocinará aquela causa, se é até a sentença de primeiro grau, se é até eventual fase de cumprimento de sentença e por aí vai. Se você não estabeleceu o prazo para pagamento, o Estatuto prevê que será em 3 momentos distintos. 1/3 será pago no início da atuação, 1/3 será pago quando da sentença de primeiro grau, ou seja, quando da prolação da sentença de primeiro grau, e 1/3 com o trânsito em julgado. Daniele, eu posso ajustar com o meu cliente o contrato de risco para recebimento dos honorários ao final e a depender do resultado e do êxito da demanda? Sim, é o que chamamos de pacto de quota litis. Mas para isso, você deverá observar as 3 regras. A primeira delas, os honorários deverão ser pagos em dinheiro, em espécie. A segunda, apenas em casos excepcionais em que comprovadamente aquele cliente não dispõe de recursos financeiros para pagar em espécie, é que se admitirá o pagamento por meio de bens do cliente. E a terceira, os honorários do advogado não poderão superar os ganhos do seu cliente. Nos casos dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos àquele advogado empregado de uma sociedade empresária qualquer,
Esses honorários são devidos ao profissional e não à sociedade empresária. Já aqueles honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado empregado, de sociedade de advogado, vai depender do ajuste previamente fixado entre o advogado e a própria sociedade de advogados. Já os advogados públicos, os honorários são pagos a uma conta, que é uma conta rateio, que ao final é dividida para todos aqueles profissionais daquela respectiva instituição. Quando falamos de honorários advocatícios, também é importantíssimo esclarecer que, de acordo com o artigo 52 do Código de Ética, é vedado o pagamento por meio de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitido, uma fatura, se assim pretender o cliente, né, e mediante esse ajuste, mas essa fatura não poderá ser levada a protesto. Já em relação ao cheque e à nota promissória, esses sim podem ser utilizados como forma de recebimento dos honorários, inclusive poderão ser levados a protesto. Todavia, para se levar ao protesto, o advogado deverá buscar o recebimento amigável anteriormente. Daniele, e o cartão de crédito? Eu posso utilizá-lo para recebimento de honorários? Sim. O artigo 53 do Código de Ética prevê essa possibilidade, mas ressalva que eventuais ajustes entre o advogado e a empresa operadora do cartão de crédito em relação a vencimentos antecipados não afeta o cliente. Então, o ajuste feito entre advogado e cliente permanecerá independentemente de qualquer outro ajuste entre o advogado e a operadora de crédito. Uma outra questão relevante é a proibição de redução dos honorários advocatícios nos casos em que se utilizem dos institutos compositivos e extrajudiciais, como, por exemplo, a mediação, a conciliação. Então, nessas hipóteses, os honorários serão mantidos tal como fixados por ocasião daquele contrato de honorários. Essas foram as considerações sobre honorários advocatícios. Caso haja alguma dúvida, remaneça alguma dúvida, deixem suas perguntas aqui nos comentários, podem me mandar direct, vamos dialogar sobre essa temática. Um grande abraço a vocês, obrigada e até mais.